A partir do instante que o cidadão está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Poxa, esse número, 1 milhão por dia. Assim, as pessoas muitas vezes sonham em ter 1 milhão, né? É 1 milhão de geração de renda por dia. Assim, como chegar nesse número, Barsi, do zero? Então tem alguém aqui assistindo do zero. Como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia? Com disciplina e paciência. Perfeito. Certo? E disciplina, paciência, e você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluos. Sim, tá entendendo? Mas vamos que é o que desvia, às vezes, o cidadão de uma trajetória que possa ser vitoriosa. Perfeito. Vamos do zero aqui, então. Vamos do zero, né? Tem muita gente que está assistindo a gente agora que já investe, gente que começou a investir recentemente e gente que quer começar a investir, mas ainda não começou a investir, tá? A pessoa está começando a investir hoje. Por onde que você acha que ela deveria começar para que ela comece já na direção certa? Bem, hoje nós estamos aí propondo, a AGF está propondo que o cidadão assuma uma cultura melhor para ele poder desenvolver um tipo de procedimento também melhor no mercado, para que ele possa ter conhecimento suficiente de criar um foco, tá certo? Um foco para poder entrar no mercado e não ser assim surpreendido com coisas erradas. Então, eu interpreto o seguinte: a primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte: é estabelecer um paradigma que revele o foco que ele quer fazer. Se ele quer investir, se ele quer especular, tá entendendo? Então, ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar um profissional que possa lhe oferecer essa orientação certa, tá entendendo? Essa aqui é a realidade. Então, aqui no Brasil, lamentavelmente, por força de fatores circunstanciais, né, a maioria das sociedades corretoras, elas têm uma necessidade premente de fazer com que o cidadão que vá operar, que gire os negócios, é isso? Porque elas vivem do quê? Elas vivem de corretagem. Elas não vivem de investimento, elas vivem de corretagem. Então, isso faz com que o cidadão, ele não tenha aquela firmeza, tá entendendo? Porque ele vai ter o quê? Ele vai ter orientações desvirtuadas daquela que seria a mais pródiga, não é isso? Que é investir. Então, a proposta de criar uma cultura de investimento, não é isso? É uma proposta que a gente percebe que o brasileiro não tem. Legal. Eu interpreto o seguinte: é claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. A cultura do investimento nada mais é do quê? Do que você saber na mão de quem você está colocando dinheiro, tá entendendo? E em que atividade você está colocando dinheiro. Legal. É isso que se pretende desenvolver. Sim. Ô Luiz, deixa eu perguntar um negócio. Quantos anos você tem hoje? 27. 27? Carregando, quase Caramba, 28. com uma bela bagagem. Parabéns. Obrigada. Olhando, a gente olha de fora, você olha de dentro, né? Assim, o que você diria que foram algumas coisas, poxa, por conviver 27 anos, né, de alguma forma com seu pai, o que você considera que foram as coisas que de fato são os fatores-chave para ele ter atingido o resultado, aqueles princípios que você percebe nele, que você imagina que desde lá de trás, desde 1970, né, ele deve ter aplicado, olhando para os princípios que ele tem hoje, o jeito de pensar, processo de tomar decisão. O que nesse processo você acha que é responsável pelo resultado que ele colhe hoje? Olha, o mercado mudou muito desde a época em que ele começou, mas infelizmente as pessoas continuam cometendo o mesmo erro, né? Lá atrás, havia uma dificuldade muito grande de você ter acesso às informações. Então, quem era profissional de mercado e quem realmente se interessava, ia nas empresas, né, recortava lá o papelzinho, ia buscar o seu dividendo, enfim, buscava a informação, é quem geralmente acabava se dando bem, né? Hoje em dia é justamente o contrário. A gente vive a era da informação, em que a pessoa melhor informada, na verdade, é aquela que sabe filtrar a fonte de informação que ela vai buscar, né? Então, hoje as pessoas tomam as suas decisões baseadas nas opiniões de outras pessoas, né, grupos de WhatsApp, quando, na verdade, a informação pública, né, ela acaba sendo só lida por quem vai até a última frase, né? Então, é uma informação pública, a informação está aí,
né? Só que as pessoas não se interessam em ler até o fim. Assim? Ficam acomodadas, né? Então, eu acho que grande parte do sucesso dele se deve a uma coisa, disciplina, né? Não só de aportar, mas de sempre estar buscando o aprendizado e informações de qualidade, conversando com a empresa. E segundo, paciência. Por muitos anos, ele esteve errado, vamos dizer assim, com a Unipar, né? Então, ele comprou, o papel não subia. Muitas pessoas desistiram no meio do caminho. Isso aqui não sobe, isso aqui não sai do lugar, isso aqui não se mexe. E 10 anos depois, a empresa se resolveu, a conjuntura também do país melhorou, né? E a empresa seguiu a trajetória que lá atrás ele tinha vislumbrado. Como que ele fez isso? Sem nenhum segredo. Conversou com os gestores, leu o balanço e falou, pô, isso aqui não pode estar tão barato assim. Tá com problema? Tá com problema, mas vai resolver. A gestão está engajada em resolver. Essa empresa vai ser uma excelente pagadora de dividendos e tende a se valorizar, que isso é uma consequência, né? Então, acho que são esses dois principais fatores. Olhar realmente o que interessa e não se importar com a opinião alheia, né? Porque muito provavelmente você não vai acertar o timing, mas se você tiver convicção do que você está fazendo, vai dar certo. Como escolher uma boa ação para comprar? Qual seria o passo a passo? Bem, quando o cidadão não tem cultura de investimento, ele terá que recorrer a um profissional, evidentemente, que vai poder elucidar e transmitir todas as eventuais oportunidades, a oportunidade de eventuais resultados, é isso. Você então analisa o projeto. Nós o que fazemos é analisar os projetos. Eu vou citar, por exemplo, o seguinte. A IRB, por exemplo, ela é um novo projeto, tá entendendo? É um novo projeto, com uma nova administração. E agora, com o comitê de auditoria, eu conversei com um dos participantes do comitê de auditoria, que é uma pessoa muito amiga, né, muito competente, e ele disse o seguinte, Barsi, hoje a IRB não vai mais assinar contratos que assinou no passado. Tá entendendo? Então, os contratos que viriam agora seriam contratos que ostentem a perspectiva de bons resultados. Então, é o seguinte, tem coisas que o ex-administrador falou que a gente eu não sei, não posso provar, tá entendendo? Mas ele falou muitas coisas ruins em relação aos bancos, não é isso? Então, agora a gente vai ter uma segurança maior. Por quê? Porque além de ter essa pessoa amiga, você vai ter alguém que vai chegar e falar, não, esse contrato não é bom, tá entendendo? Então, o que aconteceu também? A IRB tinha um contrato que veio de um dos bancos, tá entendendo? Na qual ela assegurava ao cidadão uma indenização por Covid no Chile. Então, quer dizer, durante o período de pandemia, isso se acentuou. Então, os sinistros eles foram evoluindo de uma forma bastante intensa. Então, eu acredito que isso não vai acontecer mais. Pode até haver uma outra pandemia, mas talvez eles não façam um novo contrato como fizeram no final, entendeu? Então, o princípio de seleção é esse princípio de você avaliar o futuro também, de você olhar não só o presente, como você também olhar para o futuro. Tá entendendo? Vou só citar mais um projeto que a gente analisou e avaliou recentemente. Interpreta que vai ser uma coisa muito favorável, não é isso? Recentemente, o Grupo Votorantim, eles acabaram fazendo um processo de fusão, não é isso? E incorporaram a uma nova empresa chamada Auren, tá correto? Uma estrutura hídrica, né? Uma usina hidrelétrica chamada Porto Primavera, que foi uma das usinas criadas pela CESP, não é isso? E programaram uma outra diretriz, diria melhor, não é? De não ficar somente na geração com a base hídrica, e sim partir para outras bases energéticas. E, além do mais, também exercitar uma figura no mercado onde você não gera, não transmite e não distribui, que é o quê? A comercialização de energia elétrica. Então, essa empresa tem um projeto já consolidado, não é isso? E eu acredito que, pelos participantes, pelos controladores, tá entendendo? Que são o Grupo Votorantim de um lado e um grande fundo de pensão canadense, que eles venham a ter esta diretriz, este comportamento de gerar resultados e também distribuir esses resultados. O que eu devo escolher? Uma empresa com uma alta distribuição de dividendos ou uma empresa que não distribui dividendos, mas tem um alto potencial de crescimento? O que eu escolheria? Essa é a minha dúvida de 4 anos. A empresa que tem as duas vertentes. Aquela que tem uma boa perspectiva de distribuir dividendos e aquela que
alimenta a possibilidade de uma valorização. Esse é o... E nós temos empresas assim. Tá entendendo? Várias. Inúmeras empresas nessa condição. São empresas que o pessoal se afugenta rápido quando tem uma queda qualquer, tá entendendo? Como tiveram outras no passado, não é isso? Mas você tem que ficar firme, que é a chamada disciplina. Se você olhar para um horizonte distante, você vai verificar que a empresa, vamos supor, ela estando numa atividade capaz de ser considerada uma atividade boa, não é isso? E que tenha sustentabilidade na sua operacionalidade, é uma questão de tempo, às vezes, a recuperação. Tá certo? Nós temos aí, por exemplo, empresas que eu tenho participação, porque eu acredito no projeto. O projeto é um projeto consistente. A Paranapanema, por exemplo, é um projeto, é uma planta que tem mais de 1.300.000 metros quadrados. E é uma atividade que, além de ser uma atividade perene, é uma atividade que vislumbra um futuro promissor, com a questão do carro elétrico. Então, vai existir uma possibilidade de se consumir mais cobre, tá entendendo? Então, eu investi na Paranapanema, tenho ações da Paranapanema, discuto o Paranapanema, tá certo? E, com certeza, a Paranapanema está tentando encontrar uma trajetória, um caminho que proporcione a ela um crescimento capaz de acumular esses dois fatores que você acabou de citar. Que ela volte a pagar dividendos e que ela tenha uma perspectiva de valorização muito boa. Porque, na verdade, hoje uma ação da Paranapanema custa 33 centavos. Entendendo? Comparativamente. Então, 33 centavos é muito menos do que muita coisa que você consome. Um café, R$10, tá entendendo? Se você começa a fazer comparativo, fala, pô, isso aqui tá de graça. É verdade, né? Compro um café ou 30 ações de Paranapanema? Exatamente. Aí que tá. É a questão do quê? É a questão de você priorizar, né? Não por isso a gente vai deixar